Então vamos lá. Pessoal, eu preparei para vocês algumas técnicas de aprendizagem. Eu vou pedir para vocês, caso vocês não estiverem ouvindo bem, podem ligar o áudio e me avisar como que tá o áudio aí, tá bom? Já vão me avisando aí, porque qualquer coisa às vezes perde, né? Então me fala se está direitinho a imagem e o áudio. Eu coloquei aqui para vocês, fiz para vocês um PPT, então eu vou dividir a tela aqui para a gente ir conversando um pouquinho. Então, vamos lá. Eu coloquei como estratégias de estudo, né, como se organizar melhor, porque a gente precisou, então, migrar para o online, e aí a nossa organização ficou mais difícil ainda até para nós adultos, quanto mais para adolescentes. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês de como que a gente pode organizar e integrar como a gente está mentalmente, emocionalmente com os estudos, tá? Então, primeiro, para quem ainda não me conhece, eu sou psicopedagoga, ou seja, uma profissional que trabalha como se dá a aprendizagem. É o profissional que junta a psicologia com a pedagogia a fim de explicar como se dá como que o cérebro aprende, né? Então, eu sou professora de biologia, estive atuante de 2013 até 2019, que foi o ano passado. Esse ano eu me desliguei temporariamente da escola, estou me dedicando ao consultório e a formar novos profissionais. Sou pedagoga, fui coordenadora pedagógica do Estado de São Paulo de 2013 a 2016, onde eu atuei na aprendizagem dos alunos de escola pública. E aí, em 2017, eu e o Matheus Sene resolvemos montar um cursinho popular, livre, era totalmente livre, onde os alunos de escola pública iam o dia que quisesse assistir aquela aula, e depois a gente foi mudando os moldes, e esse ano ele está online devido à pandemia. A nossa intenção é que com a educação a gente diminua as desigualdades sociais, para que todos tenham o mesmo nunca vai ter, mas que diminua as diferenças para que todo mundo consiga entrar numa universidade boa e faça uma faculdade que deseja. Eu estou admitindo as pessoas conforme elas vão entrando, tá? Matheus, quer falar um pouquinho sobre o cursinho? Tudo bem? Tranquilo, falou maravilhosamente o início. Mas é isso, não é? Então tá bom. Quando você quiser falar, Matheus, pode ligar o áudio e me chamar, tá bom? E vai olhando, vai vendo aí o áudio e o vídeo, o som, né? Para ver se tá tudo bem, tá? Eu tenho muitas dicas no meu Instagram, no meu Facebook e agora eu tenho um canal no YouTube. Eu preciso até colocar aqui que eu não coloquei ainda, onde eu coloco esses vídeos e vou colocar esse para ajudar mesmo a se espalhar, porque os links no YouTube ele é mais fácil de você encaminhar. Então, eles são todos gratuitos, a única intenção é para espalhar mesmo formas para facilitar a aprendizagem de vocês. Então, muito do que eu vou falar aqui hoje tem vídeos de 6 minutos no YouTube para que vocês consigam transmitir para os colegas, tá bom? Então, vamos lá. Eu deixei aí para vocês, eu fiz tudo com a minha letra de canetinha de propósito. Por quê? Porque para estudar, principalmente em casa, quanto mais anotações você fizer com canetas coloridas, melhor o teu cérebro fixa esses conteúdos. A gente tem uma área do cérebro que gosta muito de cores e isso nos motiva a estudar. Então, eu conversei com o Matheus Sene sobre quais eram as maiores queixas dos adolescentes e jovens e adultos que estão precisando estudar nesse tempo de pandemia. E aí, o que ele me disse? A maioria fala, eu não tenho motivação, eu procrastino muito, eu não consigo estudar sozinho. E a minha irmã está dando aula, continua dando aula na ETEC, e eu ouvi as mesmas coisas.
Só que é assim, um pouco é própria desculpa do ser humano. Nós, seres humanos, a gente gosta do ócio e a gente tem uma mania, uma forma da gente justificar para nós mesmos. Então a gente fala assim: ai, essa pandemia eu fiquei tão desmotivada, eu fiquei deprimida, eu tô triste que eu não posso abraçar meus pais, meus avós, eu tô triste que eu não posso ver meus amigos. Então a gente tem a mania de achar alguma desculpa e falar que a falta de motivação é essa. É verdade? É verdade. Todo mundo está desmotivado. Mas é assim, você não espere acordar motivado. Não vai acontecer. Aí eu vou dormir, pá, acordei motivado, vou estudar 3 matérias hoje para o vestibular. Biologia, matemática e história. Isso não vai acontecer. O que motiva o ser humano? Ele ter um objetivo. Então, por exemplo, o meu objetivo é passar em biologia na Unicamp. Ótimo. O que eu tenho que fazer para conquistar esse objetivo? Quais atitudes eu tenho que ter? Para biologia, a nota de corte é maior em biológicas, eu tenho que ir bem em matemática. Você traça os objetivos verdadeiros, reais. E aí você vai atrás dele. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava dando aula no estado, biologia, tinha lá 20 aulas. O que eu ganhava não estava mais satisfazendo o que eu queria. Qual era o meu objetivo? Eu preciso ganhar mais. O que eu preciso para fazer isso? Ou dar aula numa escola particular, ou ter outro emprego no período inverso, que eu trabalhava lá de manhã, eu tinha que ter alguma coisa à tarde. O que a Cibele sabe fazer? Só sabe dar aula. Eu não queria ter mais aulas. Então, eu fui procurar uma pós-graduação que eu quisesse muito e que eu ia ter uma outra renda, que era a psicopedagogia. Foram objetivos curtos? Não, foi a médio prazo. Tive que me matricular numa pós-graduação, eu tive que estudar uma vez por semana lá à noite e depois estudar em casa e ainda dar conta dos meus afazeres na escola e na minha casa. Só que eu tive que traçar essas metas para hoje estar atuando só na psicopedagogia. Levaram 3 anos para eu estar onde eu estou hoje. Então, a gente tem que ter atitude para realizar. Motivação do nada não vai ter. Você vai ter que achar motivação no seu objetivo. Então, eu deixei alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, quem está estudando para o vestibular ou até o 3º ano do médio. E qual que é a sua meta? Nossa, eu sou péssima em trigonometria e matemática. Então, um dos objetivos das suas metas é estudar trigonometria. 2, estudar o ciclo de Krebs, que é muito difícil ficar em todo vestibular. 3, lá no ensino médio, estou no 3º ano. Eu tenho que entregar um relatório de história, porque se eu não entregar o relatório de história, eu vou ficar com nota vermelha. Eu tenho que arrumar meu guarda-roupa, porque eu não consigo achar nenhuma peça de roupa. São metas possíveis, são claras, e você vai ticando. Então, motivação, ela é feita com aquilo que você quer, aquilo que você precisa e com metas claras. Escreva essas metas na geladeira, no guarda-roupa e vá ticando. Eu faço isso o tempo todo, eu tenho um monte de anotações e post-its. Então, eu tenho ali, criar uma avaliação de matemática, está até aqui na minha frente, para crianças em época de alfabetização. Eu sei que eu vou ter que sentar no computador, no Word, e criar uma avaliação. Então, é uma meta, eu tenho que cumprir. Digitar o relatório do paciente João Vitor. Eu tenho que digitar amanhã, porque segunda-feira eu vou dar uma devolutiva. Então, são metas. Eu tenho vontade? Eu acordo no domingo com vontade de trabalhar? Não, mas a minha motivação é, eu tenho que fazer. Então, vamos arregaçar as mangas e vamos colocar metas claras. Beleza? Alguma pergunta até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Se quiserem pontuar, só abrir o áudio, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo. Aí, eu fiz aqui na folha de sulfite e escaneei, ficou um pouquinho ruim, mas não tem problema. O que importa é o objetivo aí, tá? Aqui são algumas metas, depois eu vou passar para o Matheus, passar para vocês, por escrito, para vocês terem esse material, tá bom? Então, é assim. Alguém quer falar? Não? O silêncio. Eu sei que eu vou colocar metas
que seriam ideais. E vocês vão falar, ah, mas ela não conhece a minha casa. Eu dei aula por 17 anos para adolescente. Então, eu conheço bastante realidades. E realmente eu sei que tem gente que não tem computador, tem gente que não tem internet boa, tem gente que não tem uma casa silenciosa, não tem um lugar. Isso eu sei. Só que eu vou dizer para vocês o que seria ideal e você vai adaptar à sua realidade. Então, o ideal, existem estudos que com o silêncio você aprende 3 vezes mais rápido. O estudo é mais eficiente, por motivos óbvios. O nosso cérebro, ele é distraível. Ele se distrai com ruídos e imagens. Então, é claro que se você estiver sozinho no silêncio, você vai conseguir aprender melhor. Como hoje é estratégias de estudo, uma das estratégias é essa, tá? A outra estratégia é assim: o cérebro aprende melhor em ambientes organizados. Então, antes de começar a estudar, você faz uma organização do ambiente. Então, nem que, por exemplo, eu estou aqui agora dando conversando essa roda de conversa numa mesa da cozinha. Eu não tenho escritório. Só que eu organizei a mesa para isso. Então, eu vim, limpei, depois eu coloquei uma garrafa d'água, a luz, porque aqui é muito escuro. Aí eu organizei tudo que eu ia fazer aqui. Então, a organização, organizar fora, organiza dentro e organiza as ideias. Então, você já deixa a água para você não ficar levantando toda hora. Quem quer café, já traz o café do lado. O celular, se você for utilizar ele para olhar a hora ou o cronômetro, você até deixa ele por perto, mas você desativa as notificações, deixa ele no silencioso, tá? Para você não ter distrações. Depois, você tem que organizar o seu material de estudo. Então, por exemplo, quem está estudando para o vestibular, se você tiver envelope, pasta, saquinho, plástico, ou sacolinha de mercado, separe história, geografia, português, matemática, que vai te facilitar para a hora que você quiser encontrar aquilo. Então, por exemplo, no ensino médio são 12 disciplinas. Quem está fazendo técnico tem 16, 18. Então, se você não tiver essa organização, você vai se atrapalhar, não vai encontrar as coisas na hora de fotografar e mandar para o professor, ou quem está estudando para o vestibular, e aí vai te atrapalhar mais. Então, essa organização do material é muito importante. Se você está estudando aí no ensino médio ou fundamental, você deixa essa organização conforme o horário da semana. Segunda, português, matemática e geografia, já deixa na ordem. Isso vai facilitar. Coloca o horário da escola em cima ali do computador ou no guarda-roupa para que você já veja qual aula você vai ter naquele horário, tá? Depois eu coloquei estruturar uma rotina. Quando a gente tem algo visual, fica mais fácil de você seguir. Então, você precisa ser o seu patrão. Então, você vai colocar horários que você vai seguir, como se alguém tivesse mandado em você e você tivesse que fazer. Isso ajuda a estabelecer horário para cada atividade do dia, porque nós estamos em tempos muito diferentes, né? Esse isolamento social deixou a gente meio solto e aí a gente trocou a noite pelo dia. Não é bom. Ah, mas tudo bem, lá no começo era uma coisa, agora já fazem 100 dias, ontem fez 100 dias que nós estamos isolados. Então, você precisa fazer uma rotina. Eu estou trabalhando aqui de sábado, de domingo, né? Mais uma vez eu falo, ninguém quer, querer não quer, mas é importante que a gente faça. Então, eu fiz um exemplo aqui para vocês de rotina. Olha só. Então, eu fiz uma rotina aqui para vocês numa folha de sulfite, ela tá até aqui, ó. Peguei uma folha de sulfite, tá vendo? Coloquei aqui, ó, segunda, terça, essa que tá aqui, tá? E aí, eu dei um exemplo do que vocês podem fazer. Por exemplo, eu não acho 8 horas muito cedo. Eu odeio acordar cedo. Mas, para quem está estudando para vestibular, não está saindo para trabalhar, seria um horário muito bom. Então, eu deixei aí mais ou menos, é um exemplo, mas você vai adaptar a sua rotina, tá? Então, por exemplo, 8 horas da manhã é o café. 8h30 você começa a estudar. Aí eu deixei aí a técnica Pomodoro, que eu já vou mostrar para vocês como que é.
A técnica Pomodoro vai dar mais ou menos, com os descansos, 2 horas de estudos, com intervalos de 5 minutos aí. Quando for 10h30, você já estudou praticamente 2 horas, bem efetivo, porque é uma técnica bem efetiva de estudo. Você já estudou 2 horas e ainda é 10h30 da manhã. Então, você pode descansar um pouquinho, ouvir uma música, se espreguiçar e aí ajudar em casa com os afazeres domésticos. Coloquei isso porque geralmente o adolescente ajuda aí fazer um almoço, o que você tiver que fazer nesse horário, tá? Aí, neste horário é que você vai mexer no celular. Das 8 do café da manhã, checou as mensagens, 8h30, para. Fica 2 horas sem mexer no celular, 10h30, vai descansar, checa as mensagens, vê o que tem que fazer, faz algum trabalho que tem que fazer, ajudar em casa, eu sei que bastante gente precisa, almoça, descansa um pouquinho. Quando for 1h30, você tem mais um momento de estudos, mais 2 horas de estudos. Quando for 3h30, você já está descansando de novo. E aí eu deixei livre, assim, para os seus afazeres, celular, se tiver que ir no banco, mercado, resolver alguma coisa. Depois da janta, você tem mais um bom tempo aí. Então, eu deixei mais 2 horas de estudos e 9h30 você já está livre. Você pode assistir sua série favorita. Não precisa maratonar. Assista um episódio por dia. Porque você não perde tempo, não vai dormir tarde. Então, você está em ano de vestibular. Você precisa ir bem na escola porque não está tendo estudo presencial. Então, se você não fizer isso com você mesmo, você não vai ter uma rotina eficiente. Então, esse exemplo que eu dei, imagina, você vai estudar muitas horas na semana, vai te ajudar muito. E claro, se você tiver aí um dentista, vai namorar, as coisas que você for tendo aí, é claro que você vai ser maleável, né? Você vai mexer nessa rotina. Mas é um exemplo eficiente. No domingo, eu deixei livre, domingo livre para você fazer aquilo que você quiser. Só que quando for tarde ou à noite, senta e planeja a semana. Então, o que eu vou ter na semana? Então, eu coloquei um asterisco, veja o que é urgente, que você tem que fazer na frente. Então, por exemplo, essa semana é semana de entregar atividade avaliativa na minha escola. Então, veja o que é urgente e você corre lá fazer primeiro. E depois você vai fazer outras coisas que você tenha aí na sua rotina. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, a técnica Pomodoro. Como que é a técnica Pomodoro? A técnica Pomodoro foi criada por esqueci agora quem é o cara, esqueci o nome. Que ele usava um cronômetro que era um tomate, e por isso que é Pomodoro. Ele percebeu que o foco nos estudos, assim, um foco que você não perde, é só 25 minutos, que ninguém consegue se focar mais que 25 minutos. Então, por isso, eu achei o máximo isso. Ele separou em 4 tempos de 25 minutos. Então, você vai estudar matemática. Aí você coloca o cronômetro, 25 minutos, você vai estudar sem interrupções. Então, nesses 25 minutos, você não vai no banheiro, você não vai tomar água, você não vai olhar no celular. Você vai estudar 25, é pouco, rapidão passa. Estudou 25 minutos, vai tocar o alarme, você para 5 minutos. Daí, nesses 5 minutos, você pode tomar água, ir ao banheiro ou checar alguma mensagem rápida no celular. Descansou, esticou as costas, né? Fez um alongamento, um exercício de respiração, mais 25 minutos. Novamente de foco. 5 de descanso. Vai fazer isso por 4 vezes. Então, vão ser 4 baterias de 25 minutos. E no intervalo desses 25, 5 minutos de descanso. Essa imagem aqui eu também vou encaminhar para o Matheus encaminhar para vocês, tá bom? Depois disso, aí você faz um descanso grande, de pelo menos meia hora, tá? Mas naquela rotina que eu coloquei para vocês, eu coloquei 3 períodos de estudo, um de manhã, um à tarde e um à noite, para nesse meio ter um período grande de descanso. E aí vocês conseguirem descansar mais e ser mais efetivo o estudo, tá? Dúvidas? Alguém quer que eu repita? Não? Então, vamos lá. Aí aqui eu coloquei, faça um planner. O planner, eu tenho um vídeo que eu fiz ensinando a fazer em casa, com 4 folhas de sulfites. Quem não viu, tem um vídeo, eu disponibilizo para vocês depois. Por quê? O planner, ele ajuda muito visualização. Então, com 4 folhas de sulfite, vai ficar igual uma rotina aqui, né?
Só que aí você faz bem grandão. A Bruna também ensinou isso no cursinho, como ela faz. Ela separou por post-its coloridos as áreas de o que ela tem que fazer. Então, é muito legal porque você tem seus afazeres pessoais, tem os afazeres da escola e tem os afazeres do vestibular. Então, você pode fazer por cores e aí você coloca prioridades. Esse planner, além dessa rotininha menorzinha, você consegue visualizar melhor o que precisa entregar naquela semana. Então, por exemplo, quem está estudando o terceiro ano do médio ou ainda está no ensino médio, tem muitas atividades para entregar com datas. Então, você coloca lá, 1 de julho tem que entregar história, 3 de julho tem que entregar geografia. Você coloca lá para que você visualmente bata o olho e fala, isso é prioridade, eu tenho que fazer primeiro. Não dá para eu estudar para o vestibular, ciclo de Krebs, se eu tenho que entregar segunda-feira um relatório de história. Então, você tem que ver o que é prioridade, você faz primeiro e depois você vai fazer aquilo que você planejou estudar, tá bom? Outra coisa, eu deixei aí, descubra o seu estilo. Como você aprende melhor? Visual, auditivo ou sinestésico? Esse aqui também no meu Instagram, Facebook, eu tenho esse vídeo, qual é o estilo que eu aprendo melhor, explicando detalhadamente, mas eu já coloquei aqui para vocês também. Então, funciona assim. Nós temos uma personalidade, todos nós. Pode ver. Ah, meu irmão aprende melhor assim, meu amigo aprende melhor assim. A gente até sabe como é que a gente aprende melhor, não é mesmo? Então, existem os que aprendem melhor vendo, outros ouvindo, outros fazendo. Só que você não tem um estilo só, você pode ser vendo e ouvindo, ouvindo e fazendo, você pode ter mais de um. Mas a gente tem um forte. Então, lembre-se disso. Ai, como que eu aprendo melhor mesmo? Nossa, eu só aprendo se eu anotar. E aí você vai encontrar a sua personalidade e você vai deixar o seu estudo mais eficiente. Então, eu deixei aqui como dicas, ó. Se você é visual, você é aquela pessoa que você bate o olho e você vai decorar. Um exemplo. Eu não mostrei para vocês a técnica Pomodoro? Vai ter gente que gravou esse tomatinho. E toda vez que eu falar da técnica Pomodoro, ele vai lembrar do tomatinho. Então, esse tipo de aluno é aquele que vai estudar através de tabelas, porque ele tem aquela tabela comparativa onde ele está olhando a tabela, então ele vê uma e vê outra. Ele vai aprender melhor por mapas mentais. Então, eu vou falar sobre isso, vou dar exemplos de mapas mentais. Eu também tenho um vídeo desse ensinando a fazer mapas mentais. Na internet, o tema que você quiser, você joga lá. Mapas mentais do iluminismo. Já vai ter, ajuda muito. Fazendo listas. Então, você está estudando, vai anotando palavras-chave. Pessoas visuais vão muito bem com leituras. Leituras de livro, artigo, dicionário, texto, notícia. Pegando coisas diferentes. Então, você tem um livro didático, pega um livro paradidático, lê um artigo sobre isso, procura no dicionário as palavras, são pessoas que são visuais. Depois eu tenho as pessoas auditivas. As pessoas auditivas é aquelas que preferem ouvir uma palestra, adoram ouvir podcasts. Um recurso que você pode usar é gravar seu próprio áudio. Então, por exemplo, você vai ler um texto sobre um assunto específico de geografia relevo. Você grava seu próprio áudio, depois você estuda ouvindo esse áudio. Ou procura podcast sobre isso. Escutando músicas que têm relação com a matéria. Ler em voz alta, então às vezes só ler não basta, ela tem que ouvir a própria voz. Repetir várias vezes a mesma informação para si próprio. Falar, perguntar, né? Fazer perguntas e respostas, tipo um questionário e estudar através de um questionário. São as pessoas auditivas. E temos ainda os sinestésicos, que é onde eu me encaixo. É pessoa que precisa pôr na prática. Ela tem que achar uma forma de deixar aquilo mais prático, senão ela não aprende. Então, são atividades concretas, dinâmicas, maquetes, cartazes, mímica, teatro. É uma pessoa que precisa fazer. Então, são pessoas que ela tem que achar um jeito
de pegar aquilo que está tão teórico e colocar na prática. Esses são os nossos estilos, tá? Como que eu vou saber meu estilo? Com o passar do tempo, você estudando, você já pegou isso, que você foi melhor numa prova quando você fez mapa mental, que você aprende melhor quando você estuda com o colega. Tem gente que precisa estudar com alguém. Então, nesse tempo aqui que a gente não pode encontrar pessoalmente, faz uma videochamada em qualquer um desses aplicativos, estuda junto com a pessoa. Ei, vamos fazer um grupo de estudos? É muito legal, interessante. Se você tem amigos que estão com o mesmo objetivo que você, faça grupo de estudos e estudem junto aquela matéria. Isso vai facilitar, porque você vai ouvir outra pessoa falando sobre aquele assunto. Às vezes você aprende melhor ensinando outra pessoa.